Então é o seguinte, eu estou aqui com o Felipe Barros, ele está melhor preparado do que eu para falar da questão do que aconteceu nesse inquérito, que ele estudou como relator, e vai dar um depoimento para vocês que não é dele, né? Ele vai demonstrar, inclusive eu vou disponibilizar esse inquérito na internet, para quem tiver curiosidade, vai lá, é o inquérito da Polícia Federal. Agora, o que mais vale dentro do inquérito? Não é o que a Polícia Federal faz, é o que responde o TSE, onde esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE, de um ministro do TSE, bem como de um servidor. E esse servidor era o dono do código-fonte lá dentro. Então está mais do que demonstrado agora pelo próprio TSE que as urnas, né, os números das eleições podem ter sido fraudados, podem ter sido manipulados, sim. É apenas isso, é simples. O que nós brigamos para lá de cá, e grande parte da população, queremos eleições limpas. Tá? Não vai ser um inquérito agora na mão do senhor querido Alexandre de Moraes para tentar aí intimidar o próprio, lamento, né, o próprio TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de atos antidemocráticos. Eu posso errar, eu tenho direito a criticar, mas não estamos errados. Nós não erramos. Então, eu vou deixar o Felipe falar e depois aí o Augusto Nunes e o pessoal da Jovem Pan fique à disposição para questionar mais o Felipe do que eu, porque ele estudou esse processo há mais tempo que eu. Tomei conhecimento há poucas horas dele. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores dos Pingos dos Is. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. Então, eu oficiei formalmente o delegado do caso, o ofício está aqui, em que eu peço para o delegado cópias desse inquérito e ressalto, inclusive, que se houver prejuízo à investigação, ele não precisaria me mandar cópia do inquérito. Passado alguns dias, o delegado, ele me responde, através desse ofício, me disponibilizando cópia do inquérito, essa primeira parte do inquérito, que depois do inquérito ele foi unificado e ainda continua em andamento com diligências pendentes. E o que tem nessa primeira parte do inquérito que ele me disponibilizou? Então, para vocês entenderem o caso, um hacker comunicou ao site Tecmundo, em novembro de 2018, que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O e-mail do hacker, ele é contundente. Se vocês me permitirem, eu vou ler o e-mail que o hacker mandou ao editor do site Tecmundo. Abre aspas. Devido a falhas, vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei obtendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Dessa forma, tive acesso à rede interna, intranet, e por vários meses fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo o login de um ministro substituto do TSE e diversos técnicos, alguns ligados à alta cúpula de tecnologia da informação do TSE, ligado ao pai das urnas, o senhor Giuseppe Janino. E no decorrer desse e-mail, o hacker descreve como ele fez, então, para invadir esses sistemas. Em novembro de 2018, ao tomar conhecimento, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, solicita à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Qual é o primeiro ato do delegado da Polícia Federal? Perguntar para o TSE, requisitar ao TSE um relatório daquilo que de fato havia acontecido, para analisar se o que o hacker estava dizendo de fato era verdade ou não. Então, o que eu vou falar agora, não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco.
como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrever dia após dia o que o hacker teria tido acesso, e na página 37 desse relatório do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte: buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizados pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE. O que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o hacker está falando é verdade. Entrou. Tá? Então, como diz o ministro Barroso, né, que são intransponíveis, né, para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Né? Não é verdade. Esse mesmo relatório depois continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado SEVIN, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de Tecnologia da Informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução nesse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a seção de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Então, essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Então, você falou roubada, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Ok. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna, com a possibilidade até de alterar. Qual é a consequência disso?
até o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. Vota 17, cai o voto nulo. Como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. O que me surpreende, não surpreende muito não, é que o TSE devia ser o primeiro interessado em buscar solução para isso. Chegar ao ponto final e admitir o possível erro. O próprio TSE diz que o hacker foi no coração. Diz que ele teve acesso aos códigos-fontes. O próprio TSE diz isso. A gente começa a ver por que o excelentíssimo senhor ministro Barroso está tão preocupado em nada mudar. Aqui, querem provas? Está aqui a prova. Prova fornecida por quem? Pelo próprio TSE. E eu reclamei das eleições, na live da última feira, né? Por ocasião de... Eu tenho certeza que eu fui eleito no primeiro turno, tenho certeza, dado o que acontecia, dado qual região tinha sido apurado mais ou menos. Bem, como a gente demonstra claramente aqui, um indício fortíssimo, pode acontecer algo parecido? Pode, mas é mesmo que você ganhar 10 vezes consecutiva na Mega Sena, o que aconteceu em São Paulo. O travamento do sistema 0,39 dá um percentual do primeiro ao oitavo classificado. Termina as apurações, depois do travamento do sistema, os mesmos 8, na mesma classificação, e com exatamente o mesmo percentual de votos, desconsiderando a casa decimal. Querem indício maior do que isso? Para que se apure realmente? Agora, se não quer apurar, pelo menos não queiram fazer umas eleições em 22 semelhante a 18. Com esses furos todos, tem mais, apontados pelo próprio TSE. Ninguém está inventando nada. Então, a verdade, acima de tudo, ela aparece. Né? Tivemos um prazo de uma semana aqui, depois da última live, para mostrar mais coisas. Agora, estão se precipitando. Com todo respeito, um presidente da República pode ser investigado? Pode. No inquérito que comece lá no Ministério Público, né? E não diretamente de alguém interessado. Esse alguém vai abrir o inquérito, como abriu, vai começar a catar provas e essa mesma pessoa vai julgar. Olha, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado. Nós queremos paz, queremos tranquilidade. O que nós estamos fazendo aqui é fazer com que tenhamos eleições tranquilas no ano que vem, onde quem perder cumprimenta o ganhador e toca o barco. Não podemos ter isso acontecendo. E olha que está falando, repito aqui, quem fornece, não é indício não, provas que o sistema pode ser invadido, como foi invadido, é o próprio TSE. Tem mais coisa, Felipe? Tem mais coisa, presidente. Só para complementar rapidamente, desde que eu tive acesso ao inquérito, eu tomei toda a cautela necessária, consultei inúmeros cientistas, especialistas em segurança, professores renomados da área, e todos confirmam a gravidade dos fatos e confirmam que isso que nós estamos falando e que, repito, o próprio TSE fala é verdade e é grave. Então, o delegado, depois desse primeiro relatório da Polícia Federal, o relatório pede mais algumas informações ao TSE. Dentro dessas informações que ele pede um negócio chamado arquivo log. O que é esse negócio de arquivo log? Arquivo log é o histórico. É o histórico onde fica tudo registrado. Quem teve acesso ao software, quem mexeu no software, quem alterou o software, quando a pessoa entrou, quando saiu, a hora que a pessoa entrou, quem entrou, enfim, tudo fica registrado nos arquivos log. E, por mais absurdo que possa parecer, quando a Polícia Federal pede esses dados ao TSE, aquele mesmo servidor que supostamente teve a sua senha roubada responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewall do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar à Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram os arquivos. Eu sei que não estou duvidando de você, porque eu li o processo. Essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o hacker.
O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali a prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos no futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário da TSE, que tinha como pegar os arquivos log, pegar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos teu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato outro qualquer achava que ia se eleger e não se elegeu, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou, no coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. E temos agora, então, esse mesmo sistema funcionando, que o ministro Barroso disse que ele é inviolável, que ele é intransponível, que ele é confiável, tá? Que diz, inclusive, né, é um fake news do ministro Barroso, porque ele vem dizendo que esse voto impresso da deputada Bia Kiss, que foi autora do Felipe aqui, que está relatando, não pode acontecer por causa de milícias e por causa do PCC. Grupos da bandidagem aqui, voltado para o narcotráfico. O que ele diz com isso aí? Porque pode, né, por causa do papel, o elemento mostrar o voto lá fora e para o PCC e para a milícia, dizendo como ele votou. Mentira do ministro Barroso. É triste chamar o ministro de mentiroso, é triste, né? Por que ele mente? Porque o sistema eleitoral proposto por nós é igualzinho o do Paraguai, e bem como de outros países, porque o papel não vai para a mão de ninguém. Você nem encosta no papel. Tem um visor, né, com uma chapa em acrílico, que você olha no visor e vê se o que foi impresso no papel é o mesmo que está na tela. Aí você aperta o papel dentro de uma urna que vai ser guardada não, que vai ser contado logo após o final das eleições. Isso chama-se contagem pública dos votos. Então o ministro Barroso, né, usa argumentos mentirosos. É triste o ministro da Suprema Corte mentir dessa maneira, é triste, e acaba arrastando muitos ministros para um corporativismo que não se faz necessário num caso desse. Nós queremos eleições limpas, um voto democrático, uma contagem pública do voto. Olha o que decidiu a Suprema Corte alemã, que isso que nós temos no Brasil não vale para lá, porque o mais humilde do povo não consegue acompanhar a apuração. É isso que nós queremos aqui, é isso que a Bia Kiss quer, que o Felipe Barros quer, como tantos outros deputados e senadores também querem. Agora, fazem de tudo para dizer que é uma mentira, o presidente está mentindo. Eu sou capitão do Exército. A transgressão disciplinar mais grave que existe no nosso meio é faltar com a verdade. Um cabo que falta com a verdade não sai terceiro sargento. Um subtenente não sai tenente. Um coronel não sai general. Se tiver na sua ficha esse item, né, faltar com a verdade. E dá até 30 dias de detenção, não sei se mudou o regulamento. É gravíssimo isso, é gravíssimo essa acusação de faltar com a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do TSE, está mentindo, como está escrito aqui. Será que o nosso querido ministro Barroso não tem acesso a isso? Ou a preocupação dele em dizer a urna é inviolável para esconder isso daqui, que está respondido pelo TSE. O TSE reconhece, assinado por gente do TSE, dizendo que invadiu sim, que ele teve acesso à senha do ministro Banhos e de um funcionário, teve acesso. E ele ficou por muito tempo, de abril a novembro, toda a época das eleições lá dentro. E poderíamos saber o que ele fez. No mínimo, né? No mínimo. E poderíamos saber o que ele fez, onde ele mexeu,
se o cadastro, o arquivo log, não tivesse sido apagado pelo próprio TSE. Ou seja, o TSE apagando as pegadas, né, daquele que invadiu o TSE. Isso é um crime. Isso é um crime. E eu vou tomar a liberdade aqui, Felipe, a responsabilidade é minha, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais quantas páginas tem esse inquérito aí? 210. 210 páginas. Vou botar o linkzinho ali para o pessoal ter acesso. Para não ter dúvida. Eu acho que acabou a história de vamos ter ou não vamos ter o voto impresso. É uma necessidade. Com todo respeito ao autor, a Bia Kister, ao Felipe Barros, não é nem para ter PEC mais. É para o próprio TSE falar, vou tomar providência nesse sentido. Para nós garantirmos a lisura das eleições de 22. Que está muito na cara o que está acontecendo. Querem botar um presidiário na boca do gol para bater um pênalti sem goleiro. Não pode acontecer isso, está em jogo a nossa liberdade, a nossa democracia. Se eu disputar eleições e perder, eu quero ligar para que seja... bem, se eu puder colaborar, estou à disposição. Se não puder, eu vou lá para Mambucaba, eu vou lá, né, já que estou bastante idoso aí, vou cuidar da minha vida ali em Mambucaba, ficar pescando todo dia, não quero mais, eu abandono o barco, sem problema nenhum. Não tem obsessão por essa cadeira. Agora, deixe bem claro, esse hack ficou lá vários meses dentro do TSE. Ele pode ter adulterado, sim, números. Como no futuro, em 22, pode acontecer fraude também. Como eu apresentei indícios fortíssimos de fraude nas eleições da capital de São Paulo no ano passado. Fortíssimos. Fortíssimos. É impossível acontecer aquilo. Não vou falar impossível. É 1 sobre aquele 8 deitado, 1 sobre infinito. Então, o número próximo infinito vai acontecer aquilo. 8 pessoas, depois de 0,39 apurado, trava o sistema, e quando chega ao final do 100%, os 8 são a mesma classificação. Isso pode até acontecer com menos dificuldade, mas exatamente, tirando a casa decimal, os mesmos percentuais. Todo mundo foi numa apuração linear, onde é natural, entra a voto de uma região lá para você, candidato lá do Paraná, do Curitiba, Cascavel, né? Londrina, varia, entrou Londrina, tua área, entra mais votos. Foi lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, você entra menos votos. Não, foi linear para os 8 candidatos. E olha só, qual o candidato mais fácil de derrotar em segundo turno? É do PSOL, né? O PSOL foi gordo para o segundo turno. A gente todo mundo ficou até assustado, né? Poxa, o PSOL está bem assim? O invasor de propriedade? Uma pessoa, um partido que é um puxadinho do PT, que não tem qualquer respeito para com a família, não tem respeito com a propriedade privada, é desarmamentista, defende pessoas que estão erradas, tá? Defende o aborto. É tanta barbaridade que esse partido defende e tem uma votação enorme. Enorme. Poderia ter acontecido? Poderia. Voto de protesto? Poderia. Mas, dos 8, no começo, ter o mesmo percentual no final, aí fica complicado. Repito, vamos ficar aberto. Tem pergunta por parte do... Tem mais um documento que eu gostaria de comentar. Tem pergunta por causa do programa... Pode fazer direto. Deixa o Felipe Barros fazer mais uma observação aqui. Ler mais uma parte do documento do TSE para a gente ficar aberto a perguntas por parte do Augusto Nunes e a sua equipe aí dos Pingos dos Is. Esse documento aqui, presidente, ele é de extrema importância. Ele é assinado pelo... então, secretário de TI do TSE, senhor Giuseppe Janino, e foi assinado logo que a ministra Rosa Weber pede a abertura do inquérito, no dia 7 de novembro de 2018, ou seja, as investigações não tinham começado. Mas, mesmo sem as investigações começarem, o próprio secretário de TI do TSE já faz um balanço do possível estrago que o hacker pode ter causado. Então, ele coloca aqui: o conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados: código-fonte completo do JEDI, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. O que isso significa? O sistema de toda eleição. Ele teve acesso ao código-fonte do sistema de toda eleição, das eleições de 2018. E permanece, e o relatório continua. Ele teve acesso também a chaves e credenciais de acesso a servidores usadas pelo JEDI. As senhas dos servidores, os logins dos servidores.
foi a forma como eu, inclusive, expliquei para vocês que ele invadiu alguns outros. Quem assina, repita, por favor, quem assina isso aí? Senhor Giuseppe Dutra Janino. Que está lá, acho que uns 20 anos lá dentro. Que não sei porquê, pediu para sair, eu acho que há poucas semanas. Olha a coincidência. Pediu para sair, olha, vou tirar fora, deixa o outro responder aqui. O TSE trata ele como pai das urnas eletrônicas. Ele sempre foi o todo-poderoso. Uma vez tive contato com ele faz muito tempo, né? Ele é o todo-poderoso do TSE, o cara que manda em tudo lá dentro. E aí o mais grave desse documento, que repito, foi um documento do começo, não tinha investigação ainda, e que ele já... Travou um pouquinho mais uma vez a conexão, mas para você que chega agora, estamos conversando aqui com o deputado Felipe Barros e o presidente Jair Bolsonaro. Acho que destravou agora, presidente. Já na escuta, o deputado pode concluir. Então, esse relatório do Janino afirma também o seguinte, que essa invasão do hacker, abre aspas, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados e partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão de um processo eleitoral. O que ele está dizendo aqui? Que de todos essas partes do software, esses arquivos que o hacker teve acesso, isso é possível você alterar os dados de partidos e de candidatos nas urnas, né? E até mesmo a exclusão do candidato numa determinada urna. Então você vota 17, cai nulo. Você aperta 1, sai 13. Agora, tem mais uma aqui. Mais uma. Acredite se quiser. Eu lembro do tempo da rádio relógio, né? Que dava a hora de minuto em minuto. E falava alguma coisa, contava alguma coisa, mostrava um fato e terminava. Acredite se quiser. Então, vamos lá, para vocês, acredite se quiser. O senhor Janino, que eu falei agora há pouco, ele deixou essa função de o dono da questão de informática lá no TSE. Com quem ele está trabalhando? Vamos ver se você consegue entender. Com quem o senhor Janino agora está trabalhando quando ele deixou essa função chave no TSE? Trabalha com o ministro Barroso. Assessor especial. Assessor especial do ministro Barroso. Isso é checkmate. Tudo que falamos aqui foi fornecido pelo TSE. O próprio TSE diz, é assinado aqui o documento entregue para a Polícia Federal, que eles entraram no coração do sistema. E o gravíssimo, repito, quando a PF pede o log, que é o log? O histórico. É o histórico, para saber onde esse cara realmente andou. Pega a impressão digital, teve um crime numa casa. Então o cara tem lá a geladeira aberta, uns copos no canto. O que o TSE faz? Vai lá e passa pano no copo, passa pano na garrafa, passa pano na porta da geladeira, para não ver a digital de quem entrou lá dentro. Isso que o TSE fez, e assinou embaixo. E seu Janine agora? Janino? Tá? O todo-poderoso TSE, da informática, o todo-poderoso, o X-Tudo, pede demissão do cargo dele e vai ser o quê? Assessor especial do ministro Barroso. Repito aqui, eu acho que vou dispensar a Bia aqui, se você não tem que ter PEC mais. O próprio TSE tem que falar amanhã mesmo, dado esse documento que está aqui, e falar, vamos blindar o sistema de hacks com o voto impresso e com a contagem pública do mesmo. Fica aberto aí? Mais uma coisa? Tem mais dois fatos graves que eu vou comentar rapidamente. Pelo senhor Giuseppe Janino. Tá. E no começo não tinha nem começado as investigações. Foi uma análise preliminar que ele fez. Ele afirma, inclusive, que essa possível mudança de candidatos, de dados das urnas, supostamente teria ocorrido apenas na eleição suplementar de 2018 no município de Aperibé, no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, se o hacker teve todo esse acesso, segundo os professores que eu consultei, foi um esquema profissional, se utilizou de uma VPN lá do Panamá para que ele não possa ser identificado, se ele fez tudo isso, seria para alterar o resultado do município de Aperibé? Se ele fez alterações no município de Aperibé, por que ele não pode ter feito antes? Com todo respeito. Eu sei onde é, porque eu sei onde é Aperibé. Seu estado. Eu sei porque é meu estado. Você sabia que Aperibé ficava no Rio? Não. Bia Kiss, alguém sabia que Aperibé ficava no Rio? Ninguém sabia. Qual o interesse dele fazer isso tudo para entrar apenas em Aperibé?
está na cara o que o Janine fez aqui. Isso é uma suposição, deixar bem claro. Olha, já que entrou no coração do sistema, pegaram os códigos-fontes, vamos dizer que entrou lá em APLB, para a gente ver se o pessoal esquece da gente. É isso que foi feito. Então, acho que um hack, com todo o respeito que eu tenho à APLB, o meu querido Estado do Rio de Janeiro, tá? Você acha que um hack ia ter interesse em APLB? É bastante difícil. Se ele conseguiu entrar no coração do sistema, ele pode ter negociado com alguém. Repita para mim, é uma empresa terceirizada que mexia nos computadores lá do TSE, não é? Foi uma empresa terceirizada que mexia nos computadores de um TRE do Norte e Nordeste, e uma empresa terceirizada que também apagou os logs. O terceiro que apagou. Meu Deus do céu, não tem o que comentar. Isso aí dá até vergonha, tá? Está discutindo um assunto desse. O TSE tinha que ser o primeiro a buscar apuração. Nós não inventamos esse processo aqui. Eu repito aqui, esse inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. Nós não inventamos, está um tempão lá. E tudo que aconteceu nesses dias, essa bronca do querido ministro Barroso, querendo dizer que ele é uma pessoa que é impenetrável, né? Ou melhor, os computadores são impenetráveis, né? São seguros. Tá, com o servidor que mexia que tem acesso, é o médico, né? O clínico geral, o médico, X-tudo, que tinha acesso a tudo lá dentro, até o coração do sistema, saiu e foi trabalhar com o ministro Barroso e deu um inquérito desse, onde o próprio Janine confirmou, pelo menos a PLB já confirmou que entrou. Agora veio para o nosso lado. Eu acho um mínimo que posso falar, né? Pô, para que a PLB? Será que qual é o interesse dele a PLB? Agora, o que ele pode ter feito? Inclusive, aqui é bem claro, ele pode ter entrado antes, só um hack, que resolveu falar. Lógico, tá, resolveu falar. Imagine, outros podem ter tido também. E entrou com muita, pelo que parece, com muita facilidade, em 2018. Porque o sistema de informática ali, de 2018, é o mesmo no final dos anos 90. Tudo evolui, se aperfeiçoa, se moderniza, nada mudou lá. Agora, o que estariam, suspeito, não estou acusando, estariam preparando para 22, já que o presidiário foi tirado da cadeia, foi tornado elegível. E depois, quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? O que é isso, meu Deus do céu? A democracia é coisa séria. É igual um casamento, ou se tem respeito ou não acabou o casamento. E a democracia não pode viver com esses solavancos, com essa suspeição de ouro. Eu estava ouvindo há pouco, Felipe, um áudio de 2004. Foi o ano que o Brizola morreu. Faleceu em 2004 o Brizola. E no áudio, ele falava da suspeição do sistema eletrônico. Quantas pessoas importantes de vários partidos, temos vídeo de pouco tempo atrás, favorável ao voto impresso, e agora mudaram de lado. Mudaram por quê? Qual foi o poder de convencimento usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para interferir dessa forma dentro do parlamento brasileiro? O que ele oferece? O que o Barroso tem para oferecer? Ou qual o poder de convencimento? Que ele podia usar o mesmo poder, olhar nos meus olhos, me convencer, e eu falar, olha, minha amiga Bia Kicis, meu amigo Felipe Barros, eu estou fora dessa, vou cuidar da minha vida, que vocês estão perdendo tempo aí. Mas isso não é verdade. Tudo que estamos aqui foi escrito assinado por funcionários, ou pelo chefe lá, do mais alto funcionário do TSE, o seu Janine. Tem só mais um fato. Mais um fato ainda? É o último daí, presidente. Nesse mesmo relatório do Janino, de 7 de novembro de 2018, ele diz o seguinte: as chaves usadas pelo GEDAI ainda requerem uma análise de risco mais detalhada. As chaves, eu li para vocês, no primeiro relatório do inquérito,
que o próprio TSE afirma que o hacker teve acesso às chaves. Esse relatório que eu estou lendo é de 7 de novembro, quando as investigações ainda não tinham começado. Então o senhor Janino, fazendo uma análise do risco e das consequências do hacker ter acesso às chaves. Daí ele prossegue. Parte das chaves são geradas no momento da lacração, e o acesso indevido diz respeito a material presente no ambiente de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer? Que essas chaves, elas são geradas quando o TSE faz aquela cerimônia chamada de lacração, que eles assinam os softwares que irão para as urnas depois. E que o material que o hacker mandou diz respeito ao momento do desenvolvimento do software. Acontece que isso é gravíssimo, porque se o hacker teve acesso ao desenvolvimento do software, ele pode ter alterado o software e posteriormente o TSE lacrou o software e colocou dentro da urna, sem ninguém perceber, porque o software tem mais de 70 milhões de linhas de código-fonte. Então, se ele teve acesso a tudo isso, inclusive no momento em que o software era desenvolvido, ele pode muito bem ter feito uma alteração, uma programação do software para fazer qualquer desvio de voto e, inclusive, esse software lacrado e assinado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha, se você pegar 20 pessoas em média, e perguntar, você tem conhecimento, ou aconteceu contigo, por ocasião das eleições de 2018, você apertar o número de um candidato, aparecer outro nome ou nulo? Tem. Então, pelo que tudo indica, os indícios estão aí, foi algo fantástico que aconteceu nas eleições de 2018. E eu volto a dizer, pelo meu sentimento, pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo que aconteceu, nós ganhamos disparado no primeiro turno, disparado. Eu não quero inventar coisa aqui, mas são indícios fortíssimos. Eu estava no Rio de Janeiro por ocasião das eleições, recebia no meu telefone toda hora, que eu tinha meu telefone, era quase que um telefone público, gente dizendo, estou aqui na zona tal, sessão tal, estou tentando votar e você não entra. Isso é comuníssimo acontecer, não era um caso perdido, não. Vocês acham aí dezenas de vídeos na internet, dezenas. E agora? Vamos lá. Vamos supor que não teve problema nenhum. Por que o TSE não apurou as eleições de Aperibé? Não quero acusar o prefeito eleito de absolutamente nada. Tá? Até porque não sabemos o que aconteceu. Mas o TSE disse que entraram, tá, em Aperibé. Por que o TSE não fala de Aperibé? O Aperibé deixa lá, acontecendo na capital São Paulo, ou na minha modesta Eldorado Paulista, ou Glicério, né, onde eu nasci de fato, tem que apurar, tem que ter a mesma responsabilidade. A vontade popular tem que ser respeitada. E o primeiro a desrespeitar, me desculpe aqui, o senhor Janine, do próprio TSE. Agora, senhores ministros, eu não preciso mandar do TSE, eu não preciso mandar para os senhores aí, o senhor tem aí esse acesso. Está com a Polícia Federal, mas se não tiver, só mandar um funcionário lá falar comigo, que entrego eu, o Felipe aqui, entregamos esse processo sem problema nenhum. Agora o TSE tem que explicar por que não foi, finalmente, não se interessou nesse inquérito da Polícia Federal. Por que não apuraram o que aconteceu em Aperibé? Não quero São Paulo, não. São Paulo eu tenho convicção. Não tenho provas. As provas são estatísticas. Você gostaria que tu acha uma pessoa sortuda, né? Eu acho que nem aquele ex-deputado que faleceu, o João Alves, que ganhou um montão de vezes na loteria, teria tamanho dessa sorte. Que tal você ganhar 10 vezes na Mega Sena sozinho? O que você acha? Levaria quantos anos para isso acontecer? Aconteceu em São Paulo. Presidente, só para finalizar esse assunto das chaves, o TSE diz o seguinte, que se as chaves da lacração, dessa cerimônia de lacração, forem as mesmas chaves do momento da feitura do software, quando o software está sendo feito, se essas chaves forem as mesmas, o próprio Janino diz o seguinte, existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da urna. Então, o próprio Janino reconhecendo essa possibilidade. Podemos dizer até, vamos supor, que não houve má fé por parte de ninguém do TSE. Vamos até supor. Mas o hacker entrou, foi no coração, teve acesso ali ao software
Então isso agora é uma prova que é violável. E mais do que isso, a necessidade de nós blindarmos isso. Blindarmos como isso daí? Voto na urna eletrônica. Conversei essa semana, a gente mandou para lá, a urna que tem lá é o que nós queremos aqui, com a impressora do lado, sem contato manual. Ele ofereceu, se quiser, o presidente Bolsonaro, né, me chama de paraquedista, que ele é paraquedista também, eu mando da Justiça Eleitoral com as urnas para demonstrar para vocês como funciona isso aqui. O Paraguai está dando exemplo para nós. Senhores ministros do TSE, se os senhores quiserem, eu entro em contato com o Marito, em 2, 3 dias, o pessoal está aqui para demonstrar que esta urna do Paraguai, a que nós queremos aqui, ela garante a lisura das eleições. Eu não sei por que os senhores estão brigando comigo. Nós queremos a mesma coisa. Ou não é? Eu tenho certeza que todos os ministros do TSE, os 3 são do Supremo e os 4 que vêm lá do STJ ou outra indicação, querem a lisura das eleições. Está aqui a prova. Queriam prova? A imprensa falou tanto que eu não apresentei prova. Está aí a prova. Bateram bastante? Está aí a prova. Parabenizar o portal R7. Eu não li a matéria ainda, portal R7, mas você já repercutiu essa matéria. Repercutiu até um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, porque nós tínhamos mostrado, chegou ao conhecimento do R7 essa documentação. Augusto Nunes, estamos à disposição, Augusto. Mais uma coisa? Não. Chega de garimpar aí. Chega de garimpar. Bom, como diz no interior de São Paulo, cada enxadado uma minhoca. Eu pergunto, presidente, deputado, se diante se é possível agora, ou se pretendem fazer isso, pedir explicações ao TSE sobre as graves irregularidades constatadas nesse relatório. Augusto, eu acho que é o caso do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, abriu uma CPI. A CPI das eletrônicas. A CPI da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE. Aliás, os contratos que estão lá dentro, tramitando, os contratos firmados do TSE com várias empresas, via de regra, ocorrem sob sigilo. Por que sob sigilo, se nós estamos falando da democracia brasileira? Eu acho que chegou a hora, a Câmara dos Deputados está madura para propor e fazermos uma CPI das urnas eletrônicas e do TSE. Ô, deputado, e depois... Por favor, presidente, diga aí. Uma tranquilidade para a gente, porque as cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Até a parte daquela imprensa aqui, tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Tá? Aí o ministro Alexandre de Moraes, me colocando em inquéritos fake news. Não fala fake news não, Jean, mas fala em inquérito da mentira. Me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima. Gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune. Sem comentário. Está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu e grande parte da população tem certeza que eu sou. Pois não, Vitor. É o Vitor Brown aqui, presidente. Boa noite. Obrigado, deputado, também pela presença. Ainda não nos havíamos falado, deputado Felipe Barros. Deputado, o relatório que o senhor trouxe agora é parte da resposta do Tribunal Superior Eleitoral a esse inquérito da Polícia Federal, né, que foi aberto para apurar essa irregularidade, essa invasão do hacker. Esse inquérito da Polícia Federal, ele já foi finalizado? E se foi, quais foram as providências solicitadas pela Polícia Federal? Essa é uma boa pergunta, porque certamente o Tribunal Eleitoral vai alegar que o inquérito ainda não foi concluído, como de fato ele não foi. A perícia da Polícia Federal identificou uma possível conexão dessa invasão com uma invasão ocorrida nos sistemas da Advocacia Geral da União. E a partir da unificação desses 2 inquéritos, eu não tive mais acesso, porque ainda está em andamento e tem diligências pendentes. Acontece que o fato do inquérito ainda estar em andamento não anula o fato de que esses relatórios foram produzidos e são incontestáveis pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito ele permanece para descobrir a autoria, quem fez, para punir quem fez essas invasões. Agora, os relatórios
do Tribunal Superior Eleitoral, que eu mostrei para vocês e li para vocês, esses relatórios são incontestáveis. Ô, Vitor Braun, deixa eu botar uma pulga na tua orelha. Isso não é uma questão que interessa apenas para nós brasileiros. É o PT, é o PSL, é o PP, é o PTB, não. Não interessa apenas nós brasileiros. Não vou citar nomes. Será que não tem países outros interessados em botar na presidência pessoas que sejam mais simpáticas nas relações comerciais com esses países? Não vou responder para vocês. Eu acho que está respondido.